Boa noite. Vamos falar agora as halachot do Rosh Chodesh, ou seja, o procedimento que a pessoa deve fazer no começo do mês, Rosh Chodesh. O primeiro dia do mês é denominado Rosh Chodesh. Quando o mês possui 30 dias, então o 30º dia do mês que passou também é considerado Rosh Chodesh, do mês que está entrando. Nesse caso, terá 2 dias como Rosh Chodesh. Ou seja, agora aconteceu Tishrei há pouco tempo e Reshvan. Então, o 30 de Tishrei é o Rosh Chodesh de Reshvan, primeiro Rosh Chodesh do mês de Reshvan. E depois tem o Aleph Reshvan, é o primeiro dia de Reshvan, que é também Rosh Chodesh. Então, tem 2 dias que são cabeça do mês. No Shabat, antes do Rosh Chodesh, exceto no Shabat que cai antes do Rosh Hashanah, pronuncia-se uma bênção para o mês que está chegando, que é pronunciada antes da reza do Musaf. Quando então anunciamos o dia em que cairá o Rosh Chodesh, é bom saber com detalhes quando será o nascimento da lua, que está imprimido em tabelas. Esse Shabat é denominado Shabat Mevarchim. É o Shabat que é abençoado, que as pessoas abençoam o mês que está chegando. Na véspera do Rosh Chodesh, realizamos na reza da tarde o Yom Kippur Katan, primeiro dia do perdão, pequeno dia do perdão. Conforme imprimido no Sidur, nesse dia todos os pecados do mês são perdoados. Tem os que costumam jejuar nesse dia. Então no Sidur a pessoa procura Yom Kippur Katan. Yom Kippur, todos sabem que é o dia do perdão. Katan é pequeno. Então, são alguns versos que são ditos em público, que para começar o mês já fazendo tshuvá, já se arrependendo dos pecados e começando numa nova vida, vamos supor. Na reza do Rosh Chodesh é adicionado no Shmone Esrei, na Amidah, na reza que é feita de pé, uma bênção do Uretzeh. É um trecho que se chama Yalev Yavô. Esse trecho também é dito na bênção final do pão. Depois da reza do Shmone Esrei, no Shacharit, na reza da manhã, pronunciamos o Alel, conforme imprimido no Sidur. Percebam bem que no Rosh Chodesh tem alguns versos do Alel que não são pronunciados. Ele é chamado o Alel pequeno, o Alel incompleto. Já no Sukkot, a gente fala esse Alel completo, ou em outras oportunidades. O Alel é dito em pé. Realizamos também no Rosh Chodesh, no começo do mês, a leitura da Torá, de um trecho que fala sobre os sacrifícios adicionais que eram feitos no templo durante o Rosh Chodesh. Para a leitura da Torá são chamados 4 pessoas, ou seja, nos dias normais, segunda e quinta, são chamados 3 pessoas para a leitura da Torá. Um Cohen, um Levi e um Israel. Agora no Rosh Chodesh são chamados 4 pessoas. A primeira Cohen, a segunda Levi. A terceira e quarta são Israel. Quando o Rosh Chodesh cai no Shabat, aí são retirados 2 livros da Torá. No primeiro lemos a Parashá da semana da Torá. E no segundo livro lemos para o Maftir, que é o último que fala, a Parashá, a última pessoa que é chamada para a leitura da Torá, o trecho que fala sobre o sacrifício feito no Rosh Chodesh. Lemos então a Haftará relativa ao Rosh Chodesh, conforme imprimida nos Humashim, nos 5 livros da Torá. Depois é realizada a reza do Musaf. Antes de iniciarmos a reza do Musaf, retiramos o tefilim,
Após a reza do Musaf, é costume pronunciar o Salmo 104, Barhi Nafshi, conforme imprimido no Sidur. No Rosh Chodesh não pronunciamos o Tahanun, que é quando a pessoa se inclina e confessa, e pede perdão para Hashem. Enfim, em muitos lugares é costume realizar uma refeição especial para os Chodesh. Quando o mês começa, é feita uma bênção especial para a lua, que ducha Levaná. A bênção é feita de noite, quando a luz brilha, e temos prazer em vê-la. Portanto, a bênção é feita apenas depois do segundo ou terceiro dia do mês. O nosso costume é abençoá-la depois de 7 dias completos. A princípio, a bênção é realizada na saída do Shabat. É costume verificar o tzitzit depois da bênção. O Kiddush Levaná é feito apenas até o meio do mês, pois daí em diante a lua começa a diminuir, então já não se abençoa mais a lua quando ela começa a diminuir. Vamos falar agora um pouco sobre o Yom Tov. Toda essa parte temporal, inverno, verão, mês, ano, é acompanhada pela Torá com várias modificações que ocorrem segundo o mês que ele se encontra. Então, a Torá dedica vários versos para explicar qual é o Yom Tov, qual é o dia bom desse mês e como devemos nos comportar. Então temos o Pêssar, a Páscoa, temos o Sukkot, que acabamos de fazer o Sukkot, temos Shavuot, que é a entrega da Torá. Esses são momentos que a Torá disse para serem considerados dias sagrados. Independente disso, tem também dias que os rabinos dedicaram para fazer também uma lembrança nesse dia do que ocorre, como Purim, que se lê a Megilá, como também Hanukkah, que está chegando agora, se comemora também a vitória de Israel contra os gregos, bem como o milagre que aconteceu com o óleo da vela. Enfim, cada mês é importante e tem a sua característica. Vamos agora falar sobre a Halachot do Yom Tov. Yom Tov em hebraico quer dizer Yom é dia, Tov é bom. Sagrada Torá nos ordena de cumprir e comemorar certas festividades. Yom Tov Besokrai. As festividades estão ligadas tanto ao comportamento humano, como também no comportamento da terra de Israel, a colheita, a produção de alimentos. Muitas das leis referentes às festividades se referem ao serviço que deve ser feito no templo sagrado. Foram estabelecidos também durante o ano, tanto pela Torá como pelos sábios, de justa lembrança. Dias especiais em que jejuamos e dias especiais em que comemoramos milagres que ocorreram durante a história do povo de Israel. O ano judaico é composto de 12 meses. Quando o começo do mês é designado, quando vemos a lua que começa o seu crescimento, é o começo do mês, Rosh Chodesh. Apesar de o começo do ano ocorrer no mês de Tishrei, a contagem dos meses começa no mês de Nissan. E, portanto, o começo do ano cai no 7º mês, Tishrei. O primeiro mês é o mês de Nissan. Depois temos os meses de Iyar, Sivan, Tammuz, Av, Elul, Tishrei, Reshvan, Kislev, Tevet, Shevat e Adar. A duração do mês lunar é de aproximadamente 29
29,5 dias. Na prática, ocorre que certos meses têm 29 dias e certos meses 30 dias. Como o ano solar tem 365 dias e o ano lunar 354 dias, é necessário, através de cálculos, adaptar o ano lunar ao ano solar, de forma que as festividades caiam na época apropriada. Por exemplo, o mês de Nissan, que é quando comemoramos a festividade do Pêssar, deve cair sempre na primavera, Aviv. Na prática, em certos anos, adiciona-se um outro mês, o mês de Adar Bet, o segundo Adar, entre o mês do Adar Aleph, do primeiro Adar, e Nissan. Nesse caso, o ano é chamado de Shana Meuberet e possui 13 meses. A Torá menciona também uma série de leis sobre o uso da terra, como, por exemplo, leis referentes ao sétimo ano, Shemitah, é o que está acontecendo agora em Israel, é o sétimo ano. Ao 50º ano, é o Yovel, leis referentes ao plantio, Kilaim, Orlá, a produção dos alimentos e as oferendas, Trumot, Masrot, feitas aos Koanim, Levim e aos pobres, Anim. Vamos falar agora sobre as leis referentes às festividades. Essas leis são referentes a todas as festividades. O ano começa com o Rosh Hashanah, começo do ano, que cai no primeiro e segundo dias de Tishrei. Depois temos o Yom Kippurim, dia do perdão, no 10º dia de Tishrei, que possui leis especiais. Depois temos a festa de Sukkot, no 15º dia de Tishrei. Depois a festa de Shemini Atzeret, dia 22 de Tishrei. O Pessah, dia 15 e 21 de Nissan. E a festa de Shavuot, no 6º dia de Sivan. Na festa de Sukkot, temos também os dias 16 até 21 de Tishrei, que são denominados Hol HaMoed. São dias que têm um pouquinho de festividades, mas eles também são dias normais. Então, tem muitas regras que têm que ser feitas, ser estudadas, como se comportar no Hol HaMoed. Esses dias, apesar de não serem Yom Tov, existe uma série de leis que devem ser respeitadas. O mesmo ocorre na festa do Pêssar, da Páscoa, quando os dias 16 até 20 de Nissan também são denominados Hol HaMoed. Nos países fora de Israel, foram decretados pelos sábios, de justa lembrança, um segundo Yom Tov. O Yom Tov é a festividade e tem o segundo Yom Tov. Em cada festividade, ele é chamado Yom Tov Sheni, segundo Yom Tov. Ou seja, na festa do Sukkot, o Yom Tov Sheni é o segundo dia, ou seja, 16 de Tishrei. No Shemini Atzeret, temos o Yom Tov Sheni, dia 23 de Tishrei. No Pessah, temos o Yom Tov Sheni, nos dias 16 de Nissan e 22 de Nissan. E no Shavuot, temos o Yom Tov Sheni, no 7º dia de Sivan. Nesses 5 dias, a maior parte das leis é semelhante às leis do Yom Tov. Em certos casos, existem algumas diferenças. Na véspera do Yom Tov, nós temos que nos preparar, nos lavamos, vestimos roupas limpas e bonitas, preparamos a comida e procuramos receber o Yom Tov com alegria. Nós também acendemos velas. Tem os que acendem as velas um pouco antes de começar a festa e tem os que acendem depois. No Yom Tov é permitido acender o fogo, porém é necessário acender o fogo de um outro fogo que foi aceso antes do Yom Tov. Deve-se tomar o cuidado também de não apagar o fogo, pois é proibido. Portanto, em caso de a pessoa ter acendido a vela com um
fósforo, ela deverá deixar o fósforo apagar por si mesmo. A bênção das velas se encontra no Sidur. Devemos pronunciar também a bênção do She'echianu. Nos países fora de Israel, acende-se as velas também no Yom Tov Sheini, no segundo Yom Tov, bem como pronunciamos a bênção do She'echianu. No entanto, na noite do 7º dia do Pêssar, não pronunciamos a bênção do She'echianu, pois o 7º dia é o prosseguimento dos outros dias do Pêssar. Em caso de Yom Tov ter caído no Shabat, evidentemente todas as leis do Shabat deverão ser respeitadas, entre elas a proibição de cozinhar e de acender fogo. Isso que é permitido na festividade de cozinhar, acender fogo, tudo bem quando o Yom Tov não caiu no Shabat. Agora, se o Yom Tov caiu no Shabat, não vai poder cozinhar, não vai poder acender fósforo. Tem que fazer como se Shabat, como se a gente faz no Shabat. As rezas são específicas para cada festividade e se encontram no Sidur. A leitura da Torá e da Haftará é feita na reza matinal e se encontram no Sidur ou no Marzor, que é um Sidur especial para as festividades. No Yom Tov, normalmente são feitas 2 refeições, uma de noite e a outra de dia após a reza. Antes das refeições é feito o Kiddush, com o vinho. Depois lavamos as mãos para realizarmos a bênção do pão e começarmos a refeição. Na bênção após a refeição, acrescentamos um trecho referente à festividade, para que toda hora possamos nos lembrar da festividade. No final do Yom Tov, realizamos a Havdalah, separação. Primeiro na reza da noite e depois na saída do Yom Tov com o vinho. Não é necessário pronunciar as bênçãos da vela e das plantas, Bessamim, a não ser que o Yom Tov caia no Shabat. Vamos continuar um pouco mais. Proibição do trabalho. Melachá no Yom Tov. No Yom Tov também não deve se trabalhar. A gente já sabe o que é trabalho. Quando estudamos juntos o Shabat, falamos sobre trabalho no Shabat. É o mesmo trabalho do Yom Tov, que também é proibido. No Yom Tov, como no Shabat, temos também a proibição de realizar um trabalho, Melachá. E o conceito de trabalho é o mesmo que vimos no Shabat. De uma forma geral, todo trabalho que é proibido no Shabat é proibido também no Yom Tov. A diferença que existe entre o Yom Tov e o Shabat se encontra apenas no que se refere à permissão do preparo de comida, como, por exemplo, o abate do animal, cozinhar, assar, fazer pão. É permitido também deslocar objetos de um local para outro local para o preparo do alimento. E uma vez que existe essa permissão, então permite-se também deslocar objetos para outras finalidades também. No Yom Tov é permitido também acender o fogo, até mesmo para finalidades que não sejam ligadas com o preparo do alimento. Como citamos anteriormente, só poderemos acender o fogo de um fogo que foi aceso antes do Yom Tov. Portanto, deve-se deixar uma vela de 24 horas acesa para que possamos acender dela o Yom Tov. Apesar da permissão de acender o fogo, é proibido apagá-lo, e até mesmo causar que o fogo se apague, como, por exemplo, colocar uma vela onde o vento está separando forte. Também é proibido. Até mesmo no preparo da comida foram feitas muitas restrições, como, por exemplo, a proibição de peneirar com peneira ou medir a quantidade de farinha no preparo do pão. Portanto, é conveniente que a pessoa faça a maior parte dos preparativos do alimento antes do Yom Tov, que aí não tem nenhuma proibição.
Deve-se ressaltar que os trabalhos permitidos no Yom Tov, como cozinhar, são permitidos apenas para as necessidades do homem, porém não para um animal. Dos países fora de Israel que cumprem Yom Tov Sheni, segundo Yom Tov, após o Yom Tov, não se pode cozinhar no primeiro Yom Tov para o segundo Yom Tov. As velas do Yom Tov Sheni são acesas no anoitecer, ou seja, na saída do primeiro Yom Tov. Quando o Yom Tov Sheni cai em um Shabat, então na véspera da festividade, ou seja, na quinta-feira, deve-se fazer o que se denomina Eruv Tavshilim. O Eruv Tavshilim consiste em começar de uma forma simbólica o preparo da comida do Shabat, na quinta-feira, quando a pessoa prepara então um pão e um outro alimento, como por exemplo um ovo cozido ou um peixe. Nesse caso é quando na sexta-feira a pessoa quiser preparar a comida do Shabat, e é permitido preparar a comida, pois considera-se como se ela estivesse apenas dando continuidade ao que começou a fazer na quinta-feira. Dessa forma, a pessoa pode preparar a comida do Yom Tov Sheni no primeiro Yom Tov. Nesse caso, acende-se as velas também na véspera do Shabat, antes do pôr do sol. Ao fazer o Eruv Tavshilim, a pessoa deverá pronunciar uma bênção que se encontra no Sidur. É possível que uma pessoa faça um Eruv Tavshilim para todos os habitantes da cidade. Normalmente é o rabino-chefe da congregação, ele faz o Eruv Tavshilim para todos, quem quiser sair, cumprir a mitzvah do Eruv, entra junto, faz parte, fica sócia, vamos supor, do Eruv Tavshilim que o Urav fez. É importante que a comida que foi preparada na quinta-feira para o Eruv Tavshilim dure até o final dos preparativos da comida do Shabat. Melhor. Em caso de o primeiro e segundo Yom Tov terem caído na quinta e sexta-feira, o Eruv Tavshilim deverá ser feito na quarta-feira e o preparo da comida do Shabat na sexta-feira. Descreveremos a seguir todas as festividades das alachot referentes a cada uma delas em separado. Antes de prosseguirmos, vamos falar um pouco sobre as mitzvot que estão ligadas à terra de Israel. Existem muitos comandos da Torá que são referentes ao uso da terra e aos produtos da terra. A Torá, nos comanda de separar parte dos frutos da terra, que são denominados trumá, doação, e maaser, dízimo. Todo fruto produzido pela terra, cuja doação, o dízimo, ainda não foi separada, é denominado de tever, e é proibido de comer, ou até mesmo de ser fornecido aos animais. Enquanto não fez o dízimo, não fez a doação, esse fruto, ele é chamado de tever, é proibido comer ele. A primeira doação que é feita é denominada trumá dolá, a grande doação, que é fornecida a um cohen. Apesar do nome, grande doação, segundo a Torá, pode-se fornecer até mesmo uma quantia insignificante como doação. Os sábios de justa lembrança decretaram, no entanto, medidas específicas para fornecer como trumá dolá. Depois de separar a trumá dolá, separamos então o maaser rishon, primeiro dízimo, ou seja, 1/10 da produção, que é fornecida aos leviim. Dessa quantidade recebida, os leviim separam uma doação denominada trumat maaser, que é fornecida aos koanim. Prosseguimos separando o maaser sheni, segundo dízimo. Quando o templo estava construído, seja agora nos nossos dias, esse dízimo
deveria ser consumido na cidade de Jerusalém. Em caso de dificuldades de conduzir os alimentos, a pessoa poderia consumi-lo em sua própria cidade. Nesse caso, a pessoa transferia a santidade dos frutos para uma moeda, dinheiro. Esse dinheiro era levado até Jerusalém e era utilizado na compra de alimentos que deveriam ser consumidos em Jerusalém. Em um ciclo de 7 anos, o Maaser Sheni, o segundo dízimo, deverá ser fornecido nos anos 1, 2, puro 3, 4, 5, puro 6 e 7. 1, 2, 4, 5, 7. No terceiro e no sexto ano, o Maaser Sheni é substituído pelo Maaser Ani, dízimo do pobre, que é fornecido aos pobres. E uma outra separação que fazemos é no preparo do pão, quando separamos da massa uma quantia denominada halá. Nos 3 primeiros anos de uma árvore, os seus frutos são denominados orlá e são proibidos de comer ou de tirar qualquer proveito deles. Os frutos do 4º ano são denominados neta levai. Eles possuem santidade e só podem ser comidos em Jerusalém. Em caso de não podermos comê-los em Jerusalém, então transferimos a santidade dos frutos para uma moeda, conforme fizemos com o Maaser Sheni. Entre as leis referentes à terra de Israel, temos as leis referentes ao 7º ano, Shemitah, que é um ano em que a terra descansa. Temos leis que se referem à proibição de misturar os alimentos, Kilaim. Temos também a proibição de comer da nova produção de cereais do ano, Hadash. Essa proibição se refere aos cereais cujas raízes enraizaram antes do 16º dia de Nissan. Quando o templo estava construído, a permissão de comer da nova colheita era feita através da entrega do Homer, que é uma parte da colheita que era fornecida no templo. Hoje em dia, a nova colheita é permitida no 17º dia de Nissan em diante. Bom, vamos dar um intervalo e, se Deus nos permitir, com a ajuda dele, poderemos continuar com as alahotes do Rosh Hashanah, no início do ano. Muito obrigado, tudo de bom, felicidades.